Então deixa eu ver. Então a sala que você utilizava é aquela lá do fundo, a sala 10? Ele vai ficar na casa do Rio. Hoje veio um saxofonista aí tocar. Ali no dia 9, no dia 16 a gente procura por você ou já pode vir falar com ela direto? Não, eu tô aqui. Você vai estar por aí, beleza. Ah, tá legal. Então tem esse corredor. Então a Casé já fez aqui, não foi? A Ana já fez. A minha defesa foi aqui. Ah, tá escurinho, sim. Ah, tem as cortinas que fecham, né? Dá pra... Não, beleza. Ah. Projetor, vocês vão precisar de projetor do Data Show? Sim. Tá, então esse aí nós vamos ter que pedir. Não, eu posso trazer um, assim, mas se tiver mais que um, como a gente vai trabalhar com vários vídeos, eu acho que... Trabalho como repórter fotográfico em um jornal na cidade de Uberlândia, certo? De forma bem sintética. Artes visuais, história, fotojornalismo. Ok? Só para vocês terem ideia assim, desse sujeito que está tentando falar para você da imagem. Eu vou mostrar a imagem, como o tempo é muito curto, eu vou mostrar a imagem pensando na questão subliminar mesmo, não vou deixar a imagem para vocês fluírem. Eu vou preferir que ela fique assim, com um flash na cabeça de vocês aí, né? Como uma imagem mesmo, para vocês olharem, e a gente vai tirar rapidinho, porque o nosso tempo é curto e eu acho que essa coisa do subliminar ela é muito legal para a gente pensar na imagem. Vou começar então aqui colocando a questão da história, né? Assim, essa questão da semiologia dentro da história. Uma escola de historiadores da Alemanha, aí vocês podem me ajudar também se colocar alguma coisa aqui. Em 1930 tinha uma escola de historiadores na Alemanha, e eles vão se reunir em torno de uma escola que chama Escola de Warburg, e eles vão desenvolver um método de análise da imagem que vai ser conhecido aí como iconografia, iconografia e iconologia. O que seria o método de análise da imagem, análise de imagem iconográfica? O Panofsky, que é um dos expoentes da escola de Warburg, ele vai dizer que a imagem pode ser analisada em 3 níveis de adensamento da imagem. Uma imagem pré-iconográfica, que seria dizer, isso é um homem, ele é loiro, ele tem uma corrente no pescoço, a imagem está recortada assim, está recortada assado, ele tem um corpo belo, ele é... São as definições que a gente chama de pré-iconográfico. Depois, se você olhar para esse rapaz e disser, olha, ele é um excluído social dentro da cidade, ele é um cara que agrediu alguém, que foi preso, quando você começa a adentrar a imagem, você já está no nível de definição da imagem que a gente chama de iconográfico. E quando você adentra a imagem mais um pouco, você tem uma relação mais íntima com essa imagem, você está no nível de definição iconológica. Federal de Uberlândia de Fotografia, como substituto, e eu trouxe um vídeo porque eu acho que tinha muito mais a ver com o trabalho que eu faço, com o que eu tenho dedicado aí minhas horas.
oficina que eu dei para o presidente Tasso, na região que é divisa com o Mato Grosso. Quando eu encontro essas chaves com vários nomes de mulheres, isso foi muito, eu achei tão interessante isso, porque acaba que, de uma certa forma, me impacta, no sentido de eu trazer isso para mim, uma memória minha, enquanto que já teve algumas mulheres que passaram pela vida. Mas quando eu olhei esse material, eu falei, cara, eu tenho que captar essas imagens, porque uma hora eu vou... Tem a ver com algum trabalho meu, tem a ver com alguma coisa que eu estou... Alguém sente que aí trabalha, aí vem de encontro a essa disciplina, que é a questão do inconsciente. A gente não sabe muito bem por que algo impacta a gente, né? Dessa análise que pode ir além da imagem, além do texto, do contexto, para usar da psicanálise, a gente teria mesmo que lançar a mão daquilo do sujeito que está propondo a imagem. Aqui, nesse caso, aqui, uma imagem que eu proponho como autorretrato. E aí, esse autorretrato, ele passa pelas questões de produção da imagem. Questões ideológicas, né, o contexto em si, o jornal, as relações de poder no jornal, as micro-relações de poder no jornal, as micro-relações de poder do fotógrafo em campo, do repórter fotográfico, as micro-relações de poder da produção dessa imagem, talvez numa delegacia, tá? E aí se estende para o inconsciente. Por que eu fiz essa imagem? Por que eu insisto em fazer, em representar essas pessoas dessa forma? Aí já entra a minha questão pessoal enquanto sujeito, que eu estou aqui propondo fazer uma análise através do que a gente chama aqui, para o pessoal das artes aqui, que é uma análise voltada para a poética, que seria, primeiramente, trabalhar com o inconsciente da arte, fazer uma narração pensando em todos os artistas, ou todos, se não todos os artistas, mas pontuando alguns dos artistas que vêm trabalhando com representação, com autorrepresentação, com autobiografia, com as questões que estão ligadas à arte, mas também pensando na minha questão enquanto sujeito. O meu trabalho como repórter fotográfico, o meu trabalho, a minha condição de ser um excluído do discurso da imagem, né? Eu produzo a imagem, mas no jornal impresso eu não posso fazer discurso sobre a imagem, porque esse discurso, né, ele é perigoso. Aqui você tem a questão da predominância do texto código escrito, mas você tem também a preponderância da imagem, né? Você olha a imagem mais do que o texto impresso, o código escrito, ele fica na sua imagem. Vocês podem esquecer de mim depois que eu falei, mas essa imagem ela já está na cabeça de vocês e dificilmente ela vai sair daí, né, se vocês quiserem pensar sobre ela mais um pouco. Uma tentativa de diálogo entre o Tarkovsky. O Tarkovsky sempre foi um diretor que me intrigou, o Luana também, por ele ter essa proposta de fazer um cinema mais próximo do que a vida.
suas obras, nos seus filmes, um claro caminho na busca do inconsciente, dessa imersão, desse mergulho no inconsciente. Foi uma compilação mesmo, algumas cenas, tentando fazer algum sentido entre o caminho do inconsciente nos filmes do Tarkovsky. Bem apropriada a escolha das imagens, do som e também dos conceitos, assim, alguns bem fortes, são frases bastante fortes, de per si, são bastante fortes, elas nos auxiliam, inclusive, a entender mesmo o que nós estamos fazendo aqui, né? Os últimos 3 trabalhos, né, tiveram uma forte característica de relacionar, né, os conceitos com o cinema ou com alguma forma de imagem, né, seja do cinema, seja da fotografia, né. Eu achei bastante interessante essa característica pedagógica, didática, né, de querer relacionar. Acho que esse é o esforço. E acho que isso é realmente um retorno, assim, uma devolutiva, né, à nossa tentativa, né, de fazer dessas associações. Como vocês sabem, né, a gente sempre se propõe a certos riscos quando a gente faz certas tentativas de relações com campos de conhecimento que aparentemente parecem completamente isolados. Trabalho aqui uma revisão do que a gente viu, então meio que foi uma reconstrução frente a alguns fragmentos que permearam a nossa conduta durante as aulas. Mas o que eu vou mostrar para vocês é como é que foi feito, qual é o tipo de conteúdo que está nesse artigo. Eu vou só explicar qual foi a estrutura de análise que eu fiz do filme. O filme que eu analisei é O Ano Passado em Mariambá. O método que eu usei para análise, eu procurei manter o foco na trajetória dos personagens, na identificação de teorias que suprissem a necessidade de entendimento da narrativa
E como passos metodológicos, eu adotei a transcrição do roteiro literal. No roteiro, sobre o que se trata o filme. Né? A storyline é um trio amoroso, que é um casal, o cara que está no meio e a moça do lado de cá. O caminho da minha análise para cada um desses personagens enquanto inconsciente coletivo e consciências, né, individuais, eu chego numa conclusão sobre a questão da individuação. Então eu coloco isso na ideia de sinopse, que o que esses personagens estão buscando é um processo de individuação, enquanto o amante tenta ajudar a mulher casada a se lembrar que eles foram amantes no mesmo hotel em Marimbá no ano passado. Aqui, só para entender que a análise que eu fiz, ela está relacionada à ideia do simbolismo. Então é uma proposta de uma abordagem simbólica. Então, a psique ela fala através de imagens, e as imagens são simbólicas. Isso é uma ideia que está dentro dos conceitos de Jung. O símbolo, ele é a melhor maneira de representar algo que nós desconhecemos. E que o símbolo sempre mantém uma parte oculta. Ele é uma representação, ele não é um sinal. Aqui algumas cenas finais. Quando ela realmente vai abandonar o marido, a gente vê a sombra dela e ela está de preto. E ela já está com uma expressão mais leve. Vou fazer uma relação entre a ciência do signo, a psicologia analítica, o cinema, Lacan, enfim, como vocês tiveram a oportunidade de ver essa diversidade aparentemente pretensiosa, né? Pode até parecer um tanto quanto arrogante, né? Em alguns lugares não é muito bem vista, não são bem vistas essas relações por causa do desejo de manter assim, o seu campo de conhecimento preservado, né? Não suporta, né, uma vida sem significado. Eu acho que ela realmente traduz todo o esforço também do Proust, né, da ideia da busca do entendimento da natureza da significação. A natureza da significação ela envolve a natureza humana. Né? Buscar significados, eu acho que é onde nós encontramos a dimensão do ser que se torna humano. Né? A proposta era não só a gente fazer esse espaço único, no caso que possibilitasse apenas um trabalho, mas o trabalho coletivo, né, desse trabalho coletivo de um todo, como que seria essas várias instalações, né, desses pensares sobre o semestre, né, num único espaço. Assim. Esse trabalho que eu trouxe aqui são 6 fotos, é de uma série que eu já venho fazendo desde 2008, eu acho que casa também com que a gente vem estudando, porque é uma coisa que o cara falava, que muitos diretores, muitos artistas acabam correndo atrás de uma certa obsessão que eles têm, né? Isso é uma coisa que eu venho fazendo também, já há muito tempo, talvez seja uma obsessão minha também. Hipometropia, no caso, é a pessoa que tem miopia, e eu tenho miopia, né? E eu acabei incorporando isso. Essas séries que eu faço, essas hipermetropias, são fotos desfocadas. Eu comecei a fazer essas fotos em 2008 mesmo. São fotos noturnas de avenidas, cidades, fotos que a gente já está acostumado a ver até. Só que aí eu puxei para esse meu lado também da miopia, que vê tudo embaçado. Eu comecei a desfocar essas fotos. E posteriormente eu comecei a trabalhar também com computador, alguns efeitos, e começou a surgir essas fotos que remete até um pouco um universo meio que, uma imagem meio que onírica também. Eu acho que é por isso que eu acho que tinha a ver com o que a gente viu aqui. Então, hipometropias é um distúrbio visual que acarreta uma focalização da imagem antes de essa chegar à retina. Uma pessoa míope consegue ver objetos próximos com nitidez, mas os distantes são visualizados
como se estivessem embaçados, trocados. Né? Aí eu selecionei 6 fotos desde 2008, quando eu comecei a produzir, até agora tem fotos de 2008, 2010 e 2011. Porque nada está muito claro, né? Esse mundo, esse universo que nós estamos, ele não é assim. Então, ele é simples, né? A natureza, de alguma maneira, sempre escolhe o caminho mais simples para construir e criar, né? Mas para nós ela parece uma complexidade do entendimento através da nossa reduzida capacidade analítica, utilizando a razão, né? E a razão é um veículo. Mas quando o veículo não permite que a gente prossiga na viagem, a gente precisa de outros veículos. A arte é um outro veículo. Sem dúvida alguma é um veículo poderoso que existe para que a gente possa fazer a travessia em regiões bastante perigosas até para a nossa própria tranquilidade psicológica. Não, o áudio a gente está usando. O áudio eu estou ligando nas plaquinhas. Viu, Igor? Tem um cabo para Vocês têm computador? Eu tenho um computador. Então, Alexander Rotchenko, um fotógrafo russo, no começo do século passado. Ele fez parte, principalmente, de um movimento chamado construtivismo russo. Né? O trabalho dele se dá em vários campos, né? Desde as artes plásticas, colagem, design, fotografia. Antes mesmo da fotografia, ele trabalhava muito com foto, né? Com fotomontagem, né? Colagens. Ele era, entre aspas, um aliado do regime socialista, né? Mas eu gosto sempre de explicar que não é o regime que foi o que terminou, e sim o que começou. É um movimento artístico ligado à modernidade. Então eles tinham uma ideia muito prática da arte, né? A arte com uma visão construtiva, para auxiliar na construção de uma nova sociedade. Então a ideia era associar a arte com uma nova forma de pensamento. Então por isso mesmo eles têm uma rejeição ao passado, né? Então eles acham que a arte ela tem que ter uma visão, uma utilidade prática, vamos dizer assim, né? Ela não foi feita para simplesmente decorar. Por isso que eu peguei essa frase, né? Uma arte construtiva não decora, mas organiza a vida. Ele tem uma visão sempre muito única, né, das suas fotografias, né? Sempre muito de baixo para cima, de cima para baixo. Tem certos momentos que a gente não consegue identificar nem a posição onde ele estaria. Quando montou, sabe que nós temos um grupo, né? Não sei. Dropbox. Aqui é a sinopse da paisagem da neblina, história de duas crianças que se partem numa jornada, um road movie. Uma menina que já tem lá os seus 14 anos e um irmão, 5, 6 anos. E essa jornada pela Grécia, o Angelo Polo sempre privilegia uma Grécia inóspita, um ambiente hostil mesmo. Ele fala que ele prefere gravar em lugares com neblina, névoa e tempo chuvoso. Ele não quer dar uma característica muito turística ao espaço. E a minha pesquisa dele é porque eu estou trabalhando com um livro do Bordel, que fala sobre encenação, para uma outra matéria. E o Bordel enquadra ele no que ele chama de encenação simbólica. É um cineasta que o Bazin coloca ele nos cineastas que acreditam na realidade, cineastas que acreditam
no tempo da tomada, na continuidade. E ele é um cineasta que, embora ele negue, é muito influenciado pelo Tarkovsky e pelo Antonioni. O menino ele precisa da proteção do pai e ele vai sair numa jornada de caça ao tesouro. Ele não tem uma mudança para acontecer, ele não trilha realmente a jornada do herói. Quem trilha a jornada do herói é a menina, que ela sai dessa busca por uma proteção que ela nunca vai encontrar, a proteção paterna. Pessoal, só para a gente então confirmar mais ou menos a lista, porque assim, a gente está montando a ordem em princípio no dia, por exemplo, hoje mudou um pouquinho a ordem para facilitar aí a apresentação do DVD. E hoje nós vamos tentar trazer tentar levar um pouco que a gente aprendeu um lado publicitário. Que é, por mais que seja conhecimento nosso, tem sempre alguém que ainda não conseguiu compreender e dar um significado para ele, que a gente vai tentar mostrar com um vídeo que a gente trouxe uma propaganda que foi vinculada pela agência África, provavelmente uns 2 meses atrás. Rádio? Eu acho que é aqueles negócios de DJ que você mexe nos botões e vai o jeitinho. O que ficou muito forte pra gente durante esse curso é essa oposição de consciente e inconsciente. É uma teoria que ela usa muito o consciente, o signo é consciente, é tudo muito ligado ao consciente, mas que pode ter uma ajudinha aí do inconsciente também, né? Para elaborar, para construir esse significado que a gente dá para a nossa vida, para as coisas que a gente usa, além do que já é socialmente estabelecido e acordado, né? Acho que tem que abrir isso para colocar aqui. Não é CD, você já viu o CD quadrado? Se fosse de CD, seria assim. É um trabalho inteiramente feito num estúdio que eu chamo de improvisadíssimo, em casa, com a aparelhagem que eu tenho. Sou professor de ensino básico e o que me trouxe para essa disciplina foi a união entre essas duas linguagens, né? Significante, cante, significante, cante. 1, 2, 3. Primária, secundária, terciária. Buda está descendo a montanha. Quando o som não representa a palavra, beba Guaraná Jesus, o único que salva a sua sede. O casulo do palhaço é o nariz. O casulo da máscara é o intervalo da peça. Faço um trabalho dentro da escola com projeção de projetor mesmo, enfim, usando 2, 3 às vezes para dar o sentido desse duplo, enfim, dessa duplicidade de imagens, né? Não consegui fazer isso. Então, o meu projeto foi exatamente fazer com que o meu processo artístico fosse ou desse conta das duas relações, ou seja, da razão, do consciente, que é a semiótica, e o processo de inconsciência, de inconsciente, que está presente no processo artístico, no processo criativo. Então muitas imagens vieram
dentro de um processo muito formal de criação de roteiro e tudo mais, mas muitas imagens surgiram a partir das próprias imagens e do processo do filme. O casulo da imagem é virtual. O casulo da perspectiva é o ponto, o casulo da beleza é o gosto, o casulo do arquétipo é o acúmulo, o casulo do arquétipo é imutável, o casulo da luz é o olho, o casulo do signo é a cabeça, o signo é a capa, o casulo do professor é o outro, o casulo do gato são os hábitos do seu dono, o casulo do funk é o pente. Mas também é um alívio dos mortais cansados de sofrer. A morte encontra forças em um câncer que está no meu corpo, que está no meu sangue. Caranguejo sorrateiro, monstruosa tarântula carnívora que alimenta-se de carne, a minha carne. Esse aqui é um vídeo documentário que nós fizemos, ainda como experimental, pois ele foi até bem sucedido. O que eu posso passar dessa construção, o que eu procurei fazer no texto, é como se fosse uma narrativa. Como você quer viver? Há uns 80 anos. 200, né? O suficiente para estar feliz. Mas olha, até quando Deus quiser, não sei o tempo. A gente não sabe, né? Por quanto tempo eu quero viver? E quando eu estava montando esse filme, um dos pacientes que a gente entrevistou morreu. Nós nos envolvemos bastante com ele, coincidência ou não, durante o filme um dos produtores descobriu câncer em pleno processo de criação do documentário. Nós estávamos criando um brainstorm e o camarada se queixou de dor e no meio do processo ele descobriu o câncer. E se o senhor descobrisse que tem câncer? Eu vivi igual. Porque ter câncer. É difícil, às vezes acontece. Isso aqui vem como ser um compilado, né, dessa dinâmica de construção. Sabendo que há uma doença terminal, nós temos que continuar com a nossa vida até o final dela. Não temos como mudar isso, né? Isso não é nosso e nós temos que continuar a vida até o fim como ela é. O que fica claro, eu acho que essas duas tiragens que eu escolhi para passar para vocês, uma relação também, isso aí é a origem do Bataille, né? Da descontinuidade, essa relação que nós temos com a vida, que a gente nunca se dá conta de que a vida é limitada, e é por isso que surgiu esse conceito de sobrevida, né? Porque a pessoa quando se descobre com câncer, ou descobre que a sua vida vai ser interrompida, ou ele se toca dessa descontinuidade da sua vida, né? Ele começa a olhar de uma forma diferente. O ser humano não pensa na morte, por isso é frágil e pensa que é eterno. A morte é quase sempre uma impossibilidade que de repente se torna realidade. Infelizmente nos damos conta da presença da vida quando corre-se o risco de perdê-la. A verdade é, não nos encontramos preparados para a morte, mas quem realmente está preparado? Minha área específica é a dança. Então eu passei um tempo grande dessa disciplina tentando relacionar os conhecimentos que eu tinha da área com o cinema, que é uma coisa que me encanta também. E muito do que eu vou trazer agora tem a ver com a minha própria história pessoal. Eu acho que o processo criativo, quando a gente se relaciona ao corpo, é uma coisa muito forte. Então, desde muito pequena que eu comecei a dançar,
eu já, na minha dança, já acessava coisas que eu não sabia e não conhecia. Quando eu virei profissional, uma das primeiras coisas que eu tive a oportunidade de ver foi a Pina Bausch, que é um trabalho na Alemanha, que ela trabalha com dança e teatro. E foi uma coisa arrebatadora. Primeiro porque eu não tinha dinheiro para assistir. Então eu fiquei na porta do Teatro Municipal de São Paulo esperando todo mundo entrar. Quando todo mundo entrou, eles abriram uma portinha para os bailarinos entrarem. Então eu trouxe hoje um filme da Pina Bausch, o único filme que ela fez na vida dela, da década de 90. E para mim ele traz, ela o tempo inteiro trabalha com esse conteúdo do inconsciente. Para mim o trabalho dela está muito relacionado aos sonhos, porque ela faz colagens de cenas. Essas cenas começam, aí troca a cena, aí daqui a pouco volta a primeira cena, que eu tenho muito a ver com os meus próprios sonhos, né? De repente eu estou num espaço, tem porque está acontecendo uma ação, daqui a pouco eu não estou mais, e aí vou para uma outra ação. Aí acordo, passo uma semana, eu sonho com o mesmo um local transformado. A Pina Bausch trabalha também com um processo criativo com os bailarinos dela, que eu acho muito interessante. Primeiro, ela só pega pessoas acima de 30 anos, que já tenham tido, então, um percurso nessa vida. Trabalhando com o cinema surrealista, e dentre os filmes surrealistas eu descobri que vários autores surrealistas, principalmente o André Breton, o Salvador Dalí, o Man Ray, eles comentam de um filme de 1903 que é Alice, que é uma adaptação de Alice no País das Maravilhas, como sendo o primeiro filme considerado surrealista. E aí, com base nisso, e como eu já estava analisando uma outra versão de Alice, que é de 1988, do Jan Svankmajer, eu resolvi fazer a minha versão de Alice. E a minha proposta do filme é pensar assim, o que aconteceria se Lewis Carroll tivesse continuado a escrever Alice. Porque primeiro ele escreveu Alice no País das Maravilhas, depois de uns anos ele escreveu Alice através do espelho, que é quando Alice retorna ao País das Maravilhas. E aí eu imaginei, o que seria se ele tivesse continuado? Será que Alice continuaria voltando? E aí eu propus uma nova volta de Alice ao País das Maravilhas. E o País das Maravilhas não é mais aquela maravilha toda, porque a Alice cresceu e ela deixou de pensar no país. Então, como ele faz parte do imaginário dela, tudo mudou ali, então tudo ficou parado, tudo enferrujou, porque ela deixou de pensar naqueles elementos. Então eu brinquei com essa ideia dos signos que estão presentes no inconsciente e no consciente, mas de uma maneira totalmente não palpável, né? A questão do signo não palpável, que tipo, ela só vai ter acesso àquilo se ela retomar a memória dela, as imagens que estão na mente dela. Eu acho que tem bastante a ver com os conteúdos que a gente viu dessas duas áreas do conhecimento, a semiótica do Peirce e a psicanálise do Jung. E a gente vai passar, é o terceiro que digo, isso daí. Aí são 3 minutinhos e eu falo um pouquinho depois. Porque que eu acho que tem a ver.
E esse vídeo, esse trabalho faz parte do processo de investigação e criação que eu venho desenvolvendo nesses 2 semestres. Que é esse contato meu com a Unicamp e meu cotidiano dentro da Unicamp e também tentando buscar esse fora para dentro, no caso, assim, essa vinda minha, como que eu me locomovo. E sempre fazendo a câmera como mediação, em muitos casos, desse encontro, né? Desse encontro com o outro, com as situações que vão se acontecendo nesse caminhar aí com esse processo. Isso é um princípio de ordem. Quer dizer que a realidade é, na verdade, reprodução. Seja uma ordem interna que se estabeleceu em mim, ou seja uma ordem interna que vai se estabelecer para todos. Quando a gente nasce, a gente está inteiro. Nós temos a necessidade da diferença. Conectar a subjetividade com a percepção, a história individual perceptiva. Tem uma extensão. Pensamento é intuição. Pensar, observa o pensamento. É como se existisse toda essa coisa telepática acontecer. Meio de conexão. O ser humano não suporta uma vida sem percepção, acordar e ação. E nós fazemos parte disso, tanto se estivermos conscientes ou não. Esse trabalho faz parte de uma sequência de vídeos assim, que está sendo montado, né, que está sendo construído a partir das disciplinas cursadas nesse semestre. Então a mandala é um arquétipo, né, da totalidade. Religião indiana, budista, hinduísmo e budismo, que a mandala, ou configuração, ela representa a totalidade da psique, ela representa uma urgência de centralização. O trabalho foi deslocado para a sala 10 do departamento, que é uma instalação. Ah, que bom que tem uma ajuda aqui. Medo. Acho que já vai. Tá abrindo o Media Player. Isso aí, aquele primeiro que apresentou. Olha as apresentações do semestre passado. O Luciano vai falar sobre semiótica e quadrinho. Como que será essa experiência, né, que eu imagino que seja do semestre todo em um único espaço, assim, né? Desde as aulas, apresentações, que nem aquelas apresentações são de 2010, né? Porque muitas vezes o aluno se pergunta por que a gente tem feito nesses rituais no final do semestre essas apresentações. Eu acho que é isso, para a próxima semana está aberto aí para a proposta de estar trazendo aí conjuntos, fotos, vídeos, desenhos, pinturas, textos, escritas, hipermídias, o que for, corpo, performance, né? Concentrando todas essas energias assim nesse espaço aí. Tô bom. Tô bem. Você que trouxe todos os aparelhos? Que tem algum aparelho de som? De som tem aquele ali, ó. Tem esse daqui, ó, se você quiser.